Amém? Glória a Deus. Estendam as mãos para cá na direção do pastor Paulo César. Diga assim: Senhor Jesus, abençoa o teu servo, usa-o nas tuas mãos para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Pastor, o tempo é seu, o púlpito é seu. Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Bom dia. Eu sou grato a Deus pela oportunidade de estar aqui. Obrigado ao pastor Valmir por me receber. Nós estamos nos conhecendo agora, nos falamos em chamada de vídeo e eu fui indicado por um grande amigo nosso, que é o pastor Ailton Desidério, da Primeira Igreja Batista do Lins. Nós somos colegas de turma no Seminário do Sul e também nós temos um bom contato, já ministrei meu trabalho na igreja dele algumas vezes, já preguei lá também. Então, espero que depois da minha palavra o pastor não fique com raiva dele, tá? Então, uma honra estar aqui. Ouvindo o casal aqui, parabéns pelo ministério. Eu sou muito ruim de cantar. Eu digo que se eu cantar, eu espanto inclusive os males. Vendo o pessoal começando a bater palmas, eu falei, eu não sei nem cantar e bater palmas ao mesmo tempo, Não é meu talento. Mas me fez lembrar, estava falando com o pastor Valmir ali, a época do reencontro, aqueles aniversários do reencontro. Então, lembrou Edson e Thelma, ou acompanhava tudo que... Quando eu acordo mais cedo, sábado de manhã, domingo de manhã, eu fico ouvindo lá o... Como é que é o nome? Clássicos de Melodia. Oh, maravilha, tá? Bom, irmãos, como o pastor falou, sou da Igreja Batista Atitude. Tenho o meu ministério, que já sou pastor desde 6 de março de 89, então há 34 anos. E com 25 anos de idade comecei minha atividade pastoral como capelão do Hospital Evangélico do Rio de Janeiro. E por lá fiquei 10 anos e meio. E nesses 10 anos e meio, mais 5 anos de um trabalho voluntário no Hospital Evangélico, no Hospital São José, em São João de Meriti, onde eu residia. Hoje eu moro em Vargem Pequena, não vale me chamar de ET de Varginha, tá? Vargem Pequena aqui. E durante todo esse tempo da capelania, como que eu fui percebendo como que a maioria das doenças começa aqui. E tem um versículo que eu uso, e quanto mais eu estudo a psicologia, mais eu estudo a Bíblia, mais eu vou percebendo que a psicologia apenas confirma o que a Bíblia vem dizendo há muito tempo. Ah, pastor, mas a psicologia está defendendo essa ideologia agora. A psicologia não, psicólogos. Não a ciência, mas alguns psicólogos. Então, Provérbios 13:12 diz o seguinte: a esperança adiada adoece o coração. Adoecer o emocional vai adoecer o físico. Mas o desejo realizado é árvore de vida, rejuvenesce, transforma. Então, Deus me levou para o ministério do curso Saúde Emocional e Vida Cristã. É um curso de 4 meses. Peço que vocês botem aí o QR Code de vocês e coloca nesse negócio aí que a minha esposa fez para mim, Linktree. Agora eu tenho esse negócio, nem sabia que existia isso. Então, aí vai ter já o meu WhatsApp, meu Instagram. Me acompanha no Instagram, é só você colocar PR Paulo César Pereira. Encontrei agora há pouco a irmã Alice que me acompanha, Como é que é o seu nome, irmã? Janete. Janete me acompanha desde a época da pandemia, que eu comecei a fazer lives. E ela estava dizendo que tem valido a pena. Então, estamos sempre fazendo lives voltadas para o tema saúde emocional e vida cristã, entrevistando alguns pastores. Pastor Ailton mesmo já fez algumas lives comigo. Então, isso tem sido o meu ministério. Nós trabalhamos em um curso de 4 meses, que vai acontecer nesse endereço aí atrás. Às vezes uma turma não acontece, mas nós estamos encerrando já algumas turmas. Uma delas que falta em Nilópolis, estamos encerrando, já vamos iniciar novamente. Então nós trabalhamos temas como, por exemplo, como lidar com a depressão, como lidar com doenças de origem emocional. Quando a gente fala de depressão, por exemplo, tem gente que diz que crente não tem depressão. Crente tem depressão? E o que o crente, boa parte, faz quando sente depressão? Esconde. Porque a gente, desde criancinha, eu sou da Igreja Batista desde 6 anos de idade, eu vou fazer 60 mês que vem. E eu sempre ouvi um corinho cantando o seguinte, que o crente está sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Isso é verdade? Isso não é verdade. E aí que eu entro com um livro meu,
Os Mandamentos de Homens na Igreja de Cristo. Esse livro está ali fora. Esse livro é uma crítica à igreja, é uma crítica a mim e a você cristão, e é uma defesa da Igreja de Jesus. Nós temos muitos mandamentos, literalmente fazendo isso, pisando, destruindo a Igreja de Cristo. E quanto mais um crente ler a Bíblia, mais ele vai saber fazer a diferença. Todo crente precisa ter a postura como os da cidade de Bereia. Não acredita imediatamente e nem rejeita, mas ele vai verificar se está de acordo mesmo. E quantas coisas nós vamos examinar, até em coisas que nós cantamos, eu tomo um cuidado muito grande com isso. Eu não canto qualquer coisa. Tem coisas que são cantadas na minha igreja, às vezes, que eu falo para minha esposa, eu me nego a abrir a boca para pronunciar isso. Não tem verdade. Então, sobre a depressão, como nós temos crentes em depressão? Há um tempo atrás, ministrando o meu curso, um pastor falou para mim, eu penso em me matar todos os dias. E ninguém sabe o que ele está passando. E quando eu falo de depressão hoje, não falo mais da depressão dos outros, nem dos livros. Eu conheci a depressão na minha pele, na minha mente, na minha alma, e precisei buscar ajuda. Ah, mas o senhor não era crente não? Eu falei, não, eu era pastor e dava o curso de Saúde Emocional e Vida Cristã. Só Deus sabia o que eu sentia. Então não brinquem com isso. Esse meu ministério tem ajudado muita gente a ser curada, tem ajudado casamentos a serem restaurados, tem ajudado o relacionamento de pais e filhos a melhorarem. Nós trabalhamos como falar o que pensa e sente sem ofender a outra pessoa. Meus irmãos, se os casais souberem fazer isso até que nós trabalhamos, que é orientação bíblica, inclusive, muitas famílias não seriam destruídas. Falar o que pensa e sente sem ofender a outra pessoa. Como perdoar e ser perdoado? Sabe aquela ofensa que você recebeu desde quando você tinha 4, 5 anos de idade? Talvez você não tenha perdoado. A gente banalizou muito o perdão. Libera perdão como se fosse a coisa mais fácil que tem. E não é. Eu não tenho facilidade de perdoar. Eu tenho muita facilidade em perdoar quando uma pessoa se esbarra em mim e pede desculpas. Faz uma calúnia contra mim. Estraga a minha família, meu ministério. Eu não vou ter facilidade em perdoar. Mas quem perdoa faz o bem maior para quem? Para si mesmo. Então nós mostramos o perdão, trabalhando ali com a psicologia e a Bíblia, e você vai se surpreender o que nós vamos mostrar na Bíblia. Nós trabalhamos isso nesse curso. E aí, é claro, pastor, que eu estou fazendo a propaganda, quem sabe o curso vir para cá. Mais de 12 mil pessoas já participaram dos meus cursos. Esse livro aqui, mais de 6 mil pessoas já adquiriram. Talvez você possa entrar um pouquinho nisso daí também. Tá? Nós trabalhamos, isso aqui tem até alguma coisa a ver também com o que eu vou falar já daqui a pouquinho. Esse meu primeiro livro foi esse daqui, O Afeto que Alimenta. Alguém já conhece esse livro? A Janete conhece. Mas você tem, Janete? Tem? Valeu a pena? Muito. Então, mais de 20 mil exemplares vendidos, produção independente. Eu quem pago os livros, eu quem faço. Então, vocês não estão diante de um autor conhecido, um pastor conhecido, mas por que será que um autor que não é conhecido, um pastor que não é tão conhecido assim, vende mais de 20 mil exemplares? O afeto que alimenta significa a comida alimenta o físico, o afeto alimenta o emocional, o psicológico. Você faz qualquer coisa para conseguir comida, não é verdade? Imagina um homem desse tamanho aqui com fome. Outro ali também. Fica difícil, né? É complicado. Eu sou pequeno, magrinho, com fome, eu não presto. O que uma pessoa faz para conseguir comida? Ela é capaz de fazer qualquer coisa. Meus irmãos, nós estamos vivendo um mundo onde as pessoas estão adoecendo e morrendo por desnutrição afetiva. Você é responsável por alimentar afetivamente a pessoa com a qual você convive. Você não pode deixar o seu esposo, a sua esposa, o seu filho, a sua filha desnutrido de afeto. Por quê? Porque senão pode acontecer, e Deus me privilegiou quando eu estava escrevendo esse livro, me deparar, pastor, com Provérbios 27:7. A alma faminta, todo amargo lhe parece doce. Mas a alma farta pisa o favo de mel. Não deixe os seus desnutridos do afeto que você pode dar. Amém? Esses 2 livros estão ali fora, tá? Cada um sai por R$40. Eu não vivo de vender livros, tá bom? Deus tenha abençoado com o nosso ministério. Você pode pagar em Pix, pode pagar em dinheiro, pode pagar do jeito que você quiser. E a maquininha deu defeito agora há pouco, ouvindo para cá.
Então, mas caso queira, a gente tem o link aí no PagSeguro para você pagar. É só você aponta para o QR Code, vai aparecer meu WhatsApp. Pastor, manda o link para mim, eu quero pagar agora, tá bom? Filipenses capítulo 5, versículos 22 em diante. O ideal de Deus para a família. Meus irmãos, nós estamos vivendo uma sociedade, um mundo, onde a família está em desordem. Inclusive tem até um título de um livro de uma psicanalista chamada Elizabeth Roudinesco, que o título do livro é A Família em Desordem. E nós vemos que há todo um contexto voltado para a destruição da família. O mundo tenta destruir a família. Sempre que eu comento sobre isso, eu lembro de uma novela antiga. Só assiste, pastor? Não, há muitos anos na minha casa não se vê novela, principalmente numa determinada emissora. E a gente fica brigando tanto, né, tentando ensinar valores e princípios, e aí abre a porta da nossa casa todos os dias para que entrem coisas muito ruins na nossa casa. E essa novela era Avenida Brasil, e ali ela mostrava, tinha um sujeito chamado Cadinho, que ele tinha 3 mulheres, a esposa e mais 2 ou 3 mulheres, e no final todas elas se tornaram amigas. Vai atender uma pessoa que acabou de descobrir que o seu marido tem uma amante, ou tem 2 amantes, para saber se ela quer ser amiga delas. Ela quer matar todas elas, esquartejar e queimar. Eu acho que é o mínimo que a mulher vai acabar. Não vai querer ser amiga. Então existe uma destruição da família. E se você, mulher, se permite ser amante de alguém, de um sujeito como Cadinho, ou você, esposa, permite também que seu marido viva isso, o que você vai ter dele é só um cadinho. Você vai viver de migalhas. Tá? Então esse é o ideal. Então nós homens, a orientação para o homem é para que o homem seja o mais canalha possível. Tenha várias mulheres. E é um frustrado, narcisista. E esse é o conceito que estão passando de homem. Do que é um homem, do que é uma família. Ou seja, a destruição completa da família. Eu já tenho que dar satisfação mais uma vez ao Conselho de Psicologia por causa dos meus posicionamentos. E eu já estou me preparando para romper com eles. E aí eu vou colocar lá no meu título: psicólogo caçado por defender princípios. Já estou planejando isso. Eu vou ser terapeuta, eu vou ser psicanalista, um monte de psicanalista atendendo aí mesmo. Então, Efésios capítulo 5, versículo 22 em diante. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Fique com a Bíblia aberta, eu vou trabalhando aí o texto por partes. Então, o ideal de Deus para a família. A primeira palavra do apóstolo Paulo aqui, um homem de Deus que se preocupava não só em evangelizar, mas também em estruturar a igreja, é uma palavra, a família, mas começa pela mulher. E vem logo dizendo: vós mulheres, sede submissas. Então vamos deixar bem claro também que essa ideia da submissão não é você se tornar uma pessoa apática, uma pessoa pacata, uma pessoa que não tem voz, que não tem opinião. Sabe por quê, mulher? Porque quando você tem uma opinião e você não expressa a sua opinião, isso fica travado aqui dentro de você. Faz bem ou faz mal? Faz muito mal. Marido, se você tem um comportamento que não deixa a sua esposa se expressar, isso que ela fica aprendendo faz mal para ela. Então a colocação aqui de ser submissa não é você se anular. Tem o texto de Eclesiastes 3 que diz que o seguinte: há tempo de falar. Se você, mulher, não fala no tempo da fala, você se engole isso vai somatizar, pode adoecer o teu coração, a tua alma, pode ficar cheio de problemas na pele, pissurias e até acelerar no vitiligo ou manchas na pele. Então a submissão não é se anular. Eu lembro de uma jovem mulher que começou a fazer o meu curso. No primeiro dia de aula, ela falou: agora eu consigo entender, pastor, por que eu sou uma pessoa que fico todo cheio de psoríase e trato aqui de um lado e aparece no outro. Ela entendeu que ela se anulava, ela deixava tudo para, eu costumo fazer, deixa tudo para lá, vai guardando tudo e você vai adoecendo. Teve uma senhora fazendo o meu curso, eu vou trazer umas experiências, porque a maior parte da minha experiência é de hospital e do meu trabalho dentro do meu ministério, como também eu tenho certeza que senhores também pastores. Uma jovem senhora, 28 anos casada,
e ao semblante da depressão, triste, aí ela deixou bem claro para a gente que ela era uma pessoa que se anulava muito, muito fechada. E uma das coisas que ela reclama é que o marido é quem sempre decidia as coisas, tudo que tinha que comprar era ele. E aí ela foi aprendendo, foi sendo tratada, é um curso de 4 meses, ela foi aprendendo, foi se desenvolvendo. Aí em um determinado momento, ela já com um semblante diferente, ela diz o seguinte: pastor, tem uma experiência, que eu estou mudando, tem uma experiência, pastor. Meu marido, a gente estava conversando sobre comprar o ladrilho da piscina, e tem gente que tem piscina em casa, né? Então, pois é. Aí ele falou o seguinte: eu vou chamar a minha irmã para me ajudar a escolher o ladrilho. Aí ela: mas por que chamar a sua irmã? Eu sou a sua esposa. Aí ele falou assim: mas você sempre deixou tudo por minha conta? Eu pensei que você não quisesse. Ela se anulava, ele não mandou ela ficar quieta. Ela era uma submissão no sentido de apatia. Então saiba que esse não é o contexto. Então eu quero colocar você, mulher, sugerir que você tenha ações transformadoras, que você seja uma mulher sábia. Inclusive o texto da Bíblia diz que a mulher sábia é de ficar em casa. É inteligente, deixa essa parada dura para o homem levantar às 4 da manhã, sair pegar um trem cheio. Eu, ficar pegando BRT, trem cheio, trem lotado. Não, tem que sustentar a casa, né? Toda mulher tem a sua vocação, o seu talento e se sente vocacionado, quer fazer o seu trabalho, que faça o trabalho, a sua carreira profissional, né? Então não se anule. A mulher sábia edifica a sua casa. Então a minha palavra para você agora é a seguinte: você conhece o seu marido? Eu quero dar o máximo que eu tenho aqui para que você possa ser abençoado por Deus através da ministração aqui. Você conhece o seu marido? A gente ouve dentro da psicologia dizendo que você tem que dar permissão e acolhimento, ouvir o que a pessoa passa. Mulher, você conhece o seu esposo? Pastor, eu sei o nome dele, a idade dele, nós somos casados há tanto tempo, sei que ele nasceu em tal lugar, de quem ele é pai, de quem ele é filho, né? Dos amigos dele. Você conhece a história dele? Sabe o que vai lá dentro dele? Então eu quero te sugerir uma ação transformadora. Qual, pastor? Você olhar nos olhos do seu marido e perguntar: fulano, como você está se sentindo? E você vai praticar Tiago 1,19. Tardio para falar, difícil para algumas mulheres, né? Tardio para falar, tardio para se irar e pronta para ouvir. Já repararam que a gente consegue fechar a boca, mas não consegue fechar os ouvidos? E você tenta tampar os ouvidos, mas não consegue anular mesmo. Mas a boca você consegue fechar. Você teria coragem de olhar nos olhos do seu esposo, o qual você convive há tanto tempo, há tantos anos, e perguntar como você está se sentindo? Praticar a palavra de Deus, Tiago 1,19, tardio para falar, para se irar e pronto para ouvir, pronto para dar atenção ao seu esposo. Pastor, mas ele vai falar muita coisa. Então eu quero dizer uma coisa para você, grave isso que eu vou te dizer agora. Se o seu marido não pode falar de você para você, com quem ele fala de você? Eu quero te lembrar que o diabo, o teu adversário, o adversário dos teus filhos, o adversário do teu Deus, o adversário dessa igreja, o adversário da tua família, ele pode preparar uma mulher que seja carente, então ela dá atenção ao seu marido. E aí vai ouvir o seu esposo. Ele veio matar, roubar, destruir casamentos, família, tudo. E aí a pessoa vai perguntar: onde é que foi que eu errei? Às vezes nós perguntamos para uma pessoa, eu pergunto, né? Você cometeu algum erro? Você entende que eu cometi algum erro? Ela começa a falar das coisas, dos erros da outra pessoa. Mas o que você cometeu? Às vezes o seu erro foi 5% e 95% da outra pessoa. Você só pode tentar consertar os seus 5%. Você não é responsável pelos outros. Quantas vezes nós destruímos a nossa família por causa disso? Teve uma senhora que no 2º dia de aula eu perguntei: alguém praticou isso? Alguém fez essa pergunta do como você está se sentindo? Eu, pastor. Para quem? Para o meu marido. Pastor, eu só não escolhi bem a hora. Eu perguntei às 11 da noite. Pastor, meu marido falou até às 3 da manhã, pastor. Quem diz que o homem não fala? Né? Quem diz que o homem não fala?
E aí, como é que você percebeu que ele ficou? Pastor, ele ficou outra pessoa, ele ficou outro homem, pastor. Ficou diferente, ficou mais leve. Que fosse retiro, encontro de casais, eu falaria mais coisas, né? Mas não é. Mulheres, alguns homens que são os provedores da casa, como eu sou o provedor da minha casa, embora minha esposa também trabalha, ela é psicóloga também, mas o provedor sou eu. Há alguns momentos nós... Quem são os homens provedores da casa aí? Opa, amém, parabéns, homens provedores da casa. Tá? Tem período, vocês sabem disso, que nós cantamos muito um hino. Boa parte do pessoal mais tradicional aí conhece, que o hino é o seguinte: contas, 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 contas são... Né? É conta disso, conta daquilo. Eu falei, meu Deus do céu, se eu for botar direitinho lá, tudo tem que pagar, eu não vou nem dormir mais. Deixa pagando, matando um leão por dia. Né? Então, como é que fica a cabeça do seu esposo? Quantas coisas podem estar lá dentro dele? Teve uma senhora que me ouviu falando, sugerindo isso daí, aí depois ela foi fazer o curso. Pastor, quando eu ouvi o senhor falando sobre essa orientação, eu saí de casa para ir ao culto, e meu marido, desenganado pelos médicos, com o corpo todo inchado, problema de coração, já desenganado pelos médicos. Não vai à igreja não, eu acho que eu posso morrer hoje, eu não quero morrer sozinho aqui. Não, mas alguma coisa está pedindo para eu ir à igreja, eu vou à igreja, deixa eu ir à igreja. Ela foi, me ouviu dizendo isso daí, orientando, chegou em casa, perguntou para ele, fala para mim, como está a sua vida? Como você está se sentindo? Pastor, o homem falou tanta coisa. Pastor, ele falou tanta coisa desde a infância dele que eu nem imaginava, pastor. E o resultado? Ela me contou isso depois, né? 3 dias depois ele estava desinchado. Enquanto eu me calei, secaram-se os meus ossos, mas por outro lado também, enquanto você se cala, você pode ficar inchado. Tem gente que engole muita coisa e acaba se tornando como uma coisa física. Mulheres, quantos maridos estão doentes? Se seu marido faltar em casa, ficar doente, vai ser horrível para você. A não ser que você queira que ele morra. Eu imagino que você não queira. Mas como você pode ser uma mulher de ações transformadoras? A mulher sábia, que edifica a sua casa, não é ficar calada, não é ter opinião. A mulher calada demais que não fala. A minha mulher, meus irmãos, é mais nova do que eu, 12 anos, maior do que eu, geniosa, e já lutou capoeira e jiu-jitsu. Aí depois disso eu descobri que o homem sábio também edifica a sua casa. Aí eu me tornei corredor, pastor, fazer meia maratona, qualquer coisa, né? Pois é. Mas a mulher tem que ser sábia. Ela tem que aprender a ouvir. E esse homem, 4 meses depois, estava com ela lá recebendo o certificado do curso. Pastor, aqui meu marido, o homem agora estava magro e ele estava para morrer. Tem uma pergunta em psicologia que é a seguinte: o que mantém o sintoma? Talvez o que esteja mantendo o sintoma é só o fato de falar. Então, mulher, seja sábia. Fale, mas ouça. Coloque, trate-se. Seja uma mulher inteligente e também resolva seus conflitos, as suas angústias. Mas não deixe o seu marido carente de alguém para ouvi-lo. Porque pode ser, como eu disse, que o diabo vai preparar alguma pessoa e vai destruir a sua casa. Pastor, mas eu não tenho paciência para ouvir, não. Alguém vai ter paciência para ouvi-lo. E aí você vai ficar perguntando onde foi que eu errei. Então, estou dando uma sugestão de onde você possa ter errado. Isso não é psicologia, isso é palavra de Deus. Mas é interessante, uma vez uma irmã falou o seguinte para mim, agora a minha palavra aos homens: pastor, qual mulher que não quer ser submissa ao marido, que a trata como Cristo tratou a igreja? Qualquer homem agora que lê esse texto, pega a continuação do texto aqui, a partir do versículo 25. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para sacrificá-la. Sacrificar não é a mulher não, sacrificar a sua própria vida, tá? Tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mácula nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo.
Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por isso, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Estão tentando mudar isso. Mas está aqui a receita, o que a Bíblia diz. Mude aquilo que é princípio da palavra de Deus, para você ver a desgraça que vai vir sobre a sua vida. Qualquer um aqui tem já isso. Desde que nós nascemos, conceitos são passados para nós. Há conceitos culturais de pai e mãe. Só que sabe uma coisa que a própria psiquiatria estuda e entende? Que existe a moral da essência. O que é isso, pastor? Ela já nasce dentro da gente. Onde é que está essa moral da essência? Está nos 10 mandamentos. Faça alguma coisa contra os 10 mandamentos e você vai ver que você pecou contra a moral da essência. São as leis que você já nasceu com elas. Onde não há lei, não há transgressão, como diz lá em Romanos 4,15, só que você já tem lei. Sabe quem não tem culpa? É o psicopata. Estão querendo criar pessoas psicopatas na sociedade. O aborto, por exemplo, a pessoa faz o aborto. Meus irmãos, por favor, se alguém que já fez, não entenda a minha palavra como acusação para você. Minha palavra não é de acusação. É se você nunca fez, nunca faça. E aí vai até a palavra, até não só do pastor, mas do profissional que trabalha com isso. Porque quando você infringe uma lei da moral da essência, não adianta depois alguém que te orientou dizer o seguinte: vire a página, porque você não apaga aquilo que está escrito. História não se apaga. A mesma coisa, a pessoa vai procurar um psicólogo, uma psicóloga que não compartilha os seus valores, seus princípios bíblicos. Você está em crise no seu casamento. Boa parte dos psicólogas por aí vão dizer o seguinte: você precisa ter uma experiência sexual lá fora para saber se realmente você ama a sua esposa. Aí o cara vai ter uma experiência sexual lá fora e, poxa, eu amo a minha mulher. Só que você acaba de colocar uma mancha dentro do emocional da sua esposa, e eu quero dar uma palavra pesada para você agora. Você pode ser responsável pelo câncer que ela vai ter, pela doença que vai levá-la à morte. Seu filho vai ficar sem mãe e você pode desgraçar a sua vida. Se você nunca adulterou, não adultere. Cuidado com a desgraça que você leva para a sua casa. Cuidado. E Provérbios 18:19 diz o seguinte: o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade fortificada. Sabe, raiz de amargura? Começa aqui, a raiz vai se espalhando, pode botar o nível da tireoide lá em cima, um problema no coração, um câncer de seio. Você quer isso para a sua jornada de vida? E tem o seguinte: se você comete uma falha, você pode ter um sentimento de culpa. E Platão, o filósofo, diz o seguinte: a alma culpada vai acabar encontrando o seu carrasco. E essa colocação de Platão vai ao encontro da palavra de Deus em Provérbios 28:13, que diz o seguinte: aquele que encobre as suas transgressões, aquele que esconde os seus pecados, nunca jamais prosperará. Mas aquele que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Em outro versículo também a palavra de Deus diz o seguinte: que o ímpio foge sem que ninguém o persiga. Percebe por que muita gente vive em um hiperativismo, não consegue parar? Porque se parar, pensa nas besteiras que fez. Tem um filósofo chamado Pascal, lá de 1700 e alguma coisa, ele diz o seguinte: o grande problema do homem é não conseguir ficar quieto dentro do seu próprio quarto. Na época não tinha internet, televisão, acho que nem rádio, né? Nada disso. Só que o homem, quando ficava quieto no seu próprio quarto, ficava com seus próprios pensamentos. Hoje a pessoa tem pavor de encarar os seus pensamentos. Daí surgem inúmeras doenças. Continuando aqui, este é um ministério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo, a igreja. Portanto, cada um de vós também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Maridos, vai a mesma pergunta. Você teria coragem de fazer essa pergunta para a sua esposa? Como você está se sentindo? Você sabe o que a sua esposa sente? Você teria coragem, marido, de olhar nos olhos dela
e fazer essa pergunta e dar permissão e acolhimento, deixar que ela faça sessão de descarrego, falar tudo o que ela está sentindo. Ah, pastor, mas se eu perguntar isso para minha mulher, ela vai trazer coisa desde que a gente é namorado. Ou por quê? Você acha que ela pode ter alguma coisa contra você desde que vocês eram namorados? Ah, pastor, eu aprontei quando era namorado, sabe? É mesmo? Só que o seguinte, quando você sabe qual é o problema de uma pequena mágoa, ela pode se tornar um pequeno tumor. E quando você tem uma mágoa por alguém, você fica de má vontade em relação a essa pessoa, a comunicação fica monossilábica e você pode ter uma tendência a se vingar dessa pessoa. Eu tenho um histórico de uma pessoa fazendo curso comigo, ela conseguiu se resolver agora, tem mais de 20 anos, eu acho que essa pessoa deve ter falecido, se não faleceu tem mais de uns 85, 90 anos. Não sei o nome, não sei, se eu vê-la não vou lembrar dela. Depois que aprendeu, ela dizia o seguinte: eu acho, pastor, que o único jeito de eu me livrar desse ódio que eu tenho pelo meu marido, essa raiva, é ele morrendo. Há 42 anos, pastor, eu amo e odeio meu marido. E ela se vingou de um jeito que nenhuma pessoa gostaria de que alguém se vingasse dela desse jeito. E ela confessou, e agora nós estamos vivendo uma lua de mel, pastor, agora aos quase 60 anos, na época que ela contou isso para mim. Sabe quando começou? Quando ela tinha 14 anos, eles eram namorados, ele, por achá-la muito novinha, terminou com ela e tempos depois voltou, só que ela ficou magoada. Percebe? A mulher não falou. E ele não procurou saber como ela estava se sentindo. Então eu quero que você primeiro faça em você, marido, sonda-me, ó Deus, e vê o que há dentro do meu coração. Vê se tem alguma coisa que o Senhor pode me fazer trazer à tona para eu buscar isso que eu fiz com a minha esposa, na época da namorada, e me ajude a consertar, Senhor. Aprenda a pedir perdão. Seja a pessoa flexível. Permita-se isso. Vai fazer bem para você. E começou quando ela tinha 14 anos. A vida inteira odiando. Não permita isso. Aí um irmão aqui em Bangu, pastor, eu perguntei para minha esposa como ela estava se sentindo. Pastor, eu devia ter levado a sério que o seu negócio falou de hora. Eu perguntei, era meia-noite. Meus irmãos, sabe que hora terminou a DR? 7 da manhã. 7 da manhã. Não deixe a sua esposa carente. Permita-me contar uma piadinha de que uma mulher, ela encontrou uma lâmpada, esfregou a lâmpada e apareceu aquele gênio enorme. Aí o gênio disse o seguinte: você tem direito a 3 pedidos. Saiba que o seu marido vai receber 10 vezes mais do que você. Já sei, qual é? Eu quero ser a mulher mais rica do mundo. Oh, parabéns, seu marido vai ser 10 vezes mais rico do que você, vocês vão dominar o mundo. Ok, seja feita a tua vontade. Segundo, eu quero ser a mulher mais bela do mundo. Ó, tem um perigo aí, qual? O seu marido vai ser 10 vezes mais bonito do que você. O que que tem, seu gênio? Vai chover de mulher bonita em cima dele. Eu sei o que eu faço, seu gênio. Aquela sabedoria feminina, né? Então, terceiro pedido, preste atenção porque é o último, e seu marido vai receber 10 vezes mais do que você, hein? Tá bom, seu gênio. Eu quero ter um pequeno infarto. Você vai brincar com a sabedoria da mulher. Então, da mesma forma, marido, se você não procura saber o que se passa com a sua esposa, o maior inimigo que você tem na vida é o inimigo do teu Senhor, o inimigo do teu Deus, o advogado, que é o diabo. Ele pode providenciar um cara para dar atenção à sua esposa. A alma faminta, até o amargo, pode parecer que seja doce. Então não deixe sua esposa ficar desabastecida de afeto. E sabe o que está acontecendo hoje, meus irmãos? Uma situação, 43% dos lares no Brasil são dirigidos por mulheres. Nós estamos criando uma geração de homens fracos. Homens que não sabem ser trabalhadores, provedores. Pastor, trabalha desde que idade? Desde 12 anos. Trabalha desde que idade? Desde que idade? Desde 14. Trabalha desde que idade, pastor? Ih, começou tarde. 17 anos. Eu comecei desde 15 anos, ralando oficina de lanternagem. Segunda a sábado, estudando à noite.
Pegava um trem tão cheio em Madureira que, indo para Belfort Roxo, morava em São João, né? Que era tão cheio que se eu levantasse o pé para coçar o joelho, tinha que fazer boa parte da viagem assim, porque eu já tinha outro pé ocupado do meu lugar já. Nós estamos criando homens frágeis, homens que não sabem o que é ser responsável. E aí o que está acontecendo? O cara faz, como ele é ensinado a ser um canalha, ele faz um filho numa menina, deixa a menina fala: mãe, fica comigo para eu criar meu filho, fica com meu filho para eu fazer um curso de cabeleireiro. Ela faz o curso de cabeleireiro, daqui a pouquinho ela é uma microempresária ou é uma empresária, abre um salão, está crescendo, e o cara lá está satisfeito com o saláriozinho miserável dele, que dá para ele pagar a cerveja no final de semana. Homens fracos. Quem daí fez ou faz faculdade? O que mais tem na faculdade? Homem ou mulher? Mulher. Faculdade de Psicologia tem 50 pessoas, 48 mulheres, 2 homens, um é pastor, o outro é gay. Ainda bem que eu já era pastor quando entrei. Essa vaga já é minha. As mulheres estão crescendo mais. Nós estamos nos tornando uma cultura matriarcal. Só que na lei de Deus, o homem é o chefe. O homem é que aguenta o rojão. É o homem que tem a capacidade, às vezes, de chegar no final da noite. É o homem que olha tudo para saber se está fechado. É o homem que tem um perigo lá fora, o homem tem que enfrentar. Passando uma dificuldade, o homem vai correr atrás, vai se virar, tem que correr, tem que buscar isso. Não podemos ter homens frágeis. E começa, sabe como? Vou dar uma sugestão aí para as meninas solteiras. A maior parte dos jovens estão por aqui. Meninas solteiras e rapazes solteiros. Primeiro, meninas, não rachem lanche com nenhum homem. Racha na cabeça dele. Não paguem lanche para homem. E se vira. Viu, rapaziada? Se vira. Não deixe ela pagar. Tá? Ah, mas não tem dinheiro, como é que eu vou fazer? Então não namora, meu irmão. Antigamente capinava um quintal, varria uma casa, quer dizer, então a pessoa que vai: mãe, essa semana deixa comigo que eu vou cuidar, vou limpar a casa. Pode dispensar a arrumadeira. Ah, mas filho, não, mãe, eu vou fazer bem. Quero levar a menina para lanchar com ela, eu não tenho, se eu não veio pagar ela, paga a mim. Ó. Gostou não? Ó, segue a orientação. É melhor. Por que isso, pastor? Porque a necessidade principal da mulher é ser protegida. Homens frágeis não protegem nem a si mesmo e não têm condições de proteger outro. O homem tem que ser o protetor, tem que ser aquele que é o prudente, aquele que é o ousado, que é o corajoso, que tem iniciativa. Minha maior referência de homem não é um pastor e nem um PhD em psicologia, era um barbeiro que não sabia, que não tinha nem a 2ª série do antigo primário. Meu amado pai, que já faleceu há 5 anos atrás, minha referência. Daqui a pouquinho eu falo dele. Então, tem um livro chamado De Tarzan a Homer Simpson. Aí na capa do livro mostra o Tarzan segurando a Jane aqui, a mão no facão, olhando para mim. Vocês imaginam o Tarzan? Rindo por quê? E embaixo o Homer Simpson, um bobão. A mulher não quer um homem bobo. A mulher não quer. Homem, siga a tua postura conforme a Bíblia ensina. Porque existe uma engenharia social tentando acabar com a masculinidade. É só você jogar na internet a masculinidade, o que estão fazendo com a masculinidade. Cuidado. Aí a palavra de Deus agora diz o seguinte: vós filhos, quem daqui tem pai e mãe ou um dos dois? Você conhece o seu pai, conhece a sua mãe, sabe o que vai no coração dele e no coração dela. Você conhece a história do seu pai e da sua mãe. Você sabe por que seu pai é meio turrão, meio durão. Meu pai era meio durão. Meu pai com 7 anos de idade trabalhava na roça. Não podia ser frágilzinho. Minha referência. Você teria coragem de olhar nos olhos do seu pai ou da sua mãe, que você tem, que você ama tanto? Pai, mãe, diz para mim, como é que foi a sua história de vida?
E como é que o senhor se sente? Como é que o senhor está se sentindo? Como é que a senhora está se sentindo? Ah, pastor, mas tem que ter muito tempo para isso. Quantas pessoas, quantos pais, e olha, o coração do seu pai e da sua mãe tem a idade deles. Vai embora um dia. Vai embora. Teve uma pastora fazendo o meu curso, aí ela aprendeu essa minha pergunta no primeiro dia de aula, e domingo à noite fui pregar na igreja dela. Ela, meus irmãos, deixa eu contar uma experiência para vocês. Eu aprendi uma pergunta com o pastor na quinta-feira à noite no curso. E aí ontem de manhã, a minha mãe, a pastora fulana, uma nordestina arretada, mulher líder de igreja, mulher trabalhadora, a mulher forte, a minha referência, minha mãe com sintoma de depressão, não queria se levantar da cama. Aí eu vou fazer a pergunta que o pastor orientou. Mãe, 73 anos de idade ela. Mãe, como é que a senhora está se sentindo, mãe? Fala para mim. A primeira coisa que aquela senhora de 73 anos, ela diz: filha, a minha mãe não podia ter me abandonado, filha. Eu só tinha 6 anos de idade, filha. Por que ela me deixou, filha? Talvez alguma coisa que tenha acontecido lá no histórico da sua criança, do seu pai, da sua mãe, quando tinha 5, 6 anos de idade, ela nunca esqueceu. Um cliente meu, ele foi visitar uma bisavó, tia bisavó dele, irmã da bisavó dele, 99 anos de idade. Aí ele dando atenção a ela, o que ela diz? O meu pai, ele não quis comprar um vestido para mim de primeira comunhão, comprou para minha irmã, mas não comprou para mim. Ela estava perto de 100 anos. Aquela criancinha que a sua mãe e seu pai foi um dia, nunca vai morrer dentro dele. Está ali dentro. O que está no coração? Ouça o seu pai e sua mãe. Quantas coisas estão guardadas. Às vezes nós filhos damos uma palavra para a mãe ou para o pai que você não dá nem para uma pessoa na rua. O coração do seu pai e da sua mãe tem a idade dele. No hospital evangélico internou um senhor com um derrame, logo depois de ter recebido um tapa no rosto dado pelo seu próprio filho. E a palavra de Deus diz: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Se você desonrar pai e mãe, você não tem promessas de Deus para a vida longa. Eu acredito de verdade que Deus não precisa nem amaldiçoar ninguém, castigar ninguém, é só Ele se retirar. Você quer que Deus se retire da tua presença? Estava ministrando isso há muitos anos atrás, ministrando uma palavra, aí uma menina de 27 anos de idade começou a chorar muito. A atenção foi para ela, qual o motivo? Quando ela tinha 11 anos de idade, pastor, meu pai morreu. Eu estou lembrando agora que eu nunca disse para ele que eu o amava. Agora não dá mais. Aquilo mexeu muito comigo, eu pensei, meu Deus, eu também nunca disse para o meu pai que eu amo. Voltei para casa, eu vou ter que mudar essa história. Tem que mudar. Aí, família já tinha ido dormir, isso tem muitos anos. Aí, meu pai deitado no sofá da sala, eu sentado na poltrona, eu falei, vai ser agora. Meus lábios tremiam, minhas pernas ficavam bambas, mas vai ser agora. Meu pai, eu quero falar uma coisa para o senhor. Fala, filho. Aí, ele percebeu que o tom de voz foi diferente. Aí, pai, meus lábios tremendo. Eu quero dizer para o senhor, pai, que eu amo muito o senhor. Meu pai tentou falar a mesma coisa, mas a voz embargou, meu pai não chorava. Eu levantei e dei um abraço nele, a partir daí eu passei a abraçá-lo mais, a beijá-lo mais. No velório do meu pai, no sepultamento do meu pai, eu falava, obrigado, Deus. Obrigado, pai. Privilégio. Que homem fantástico. E não era homem de ficar pegando o filho no colo, beijinho, não. Homem, macho, provedor. Meu pai, o barbeiro, escreveu o livro dele. Depois que eu lancei meu livro, ele resolveu escrever o livro dele, a história dele. José Pereira Ferreira. Você sabe o que passa o seu pai, a sua mãe? Teria coragem? Aí uma irmã, depois dessa aula, ela falou, pastor, quer dizer, no final da aula, deixa eu contar uma experiência. Eu estava saindo de casa, aí uma voz fala para mim. Meus irmãos, eu não fico dizendo tudo que, eu pensei, eu senti, Deus está falando. Eu não sei. Eu não tenho certeza, não falo. Se eu não tenho certeza, não falo.
Mas muitas vezes pode ser a voz do Espírito Santo falando para você. Volta, dê um abraço na sua mãe e diga que você a ama. Ah, não. Minha mãe é muito enjoada. No final do dia eu falo com ela. Voltei no final do dia, vi que minha mãe estava lá na casa dela, na parte de cima, fazendo as coisas lá. Amanhã de manhã eu falo com a minha mãe. A mãe estava morta no dia seguinte. Suicídio. A tua declaração de amor pode fazer com que a pessoa mais especial da sua vida deixe de cometer o suicídio. O teu afeto pode alimentar essa pessoa. Eu tinha mandado o livro para a gráfica, quando ela me contou essa experiência, eu liguei no dia seguinte, me devolva o livro que eu tenho que acrescentar uma experiência. Aí uma outra também falou do pai e do irmão. Aquilo mexeu muito comigo. Aí teve uma senhora nordestina fazendo o curso, que aprendeu isso durante o curso. Ô pastor, eu resolvi mudar esse negócio lá em casa, viu? Eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, eu te amo, viu? A nordestina mais arretada, depois de burra véia, se aveste. Ah, pastor, eu não desisti não, pastor, eu continuei. Aí um dia eu tô quieta lá, minha mãe chega, ó filho, ô mãe, eu também te amo, tá, seu enjoado. Mas aí ela disse o seguinte, pastor, está uma melação lá em casa. Romanos 12:2 tem um dos versículos mais extraordinários que eu conheço. Não vos moldeis a este mundo. Não se permita ser conformado ou conforme o ambiente desafetuoso, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Você como filho, você como jovenzinho, pode mudar a sua realidade, a sua família, ações transformadoras, atos transformadores. Uma amiga minha falou, Paulo, eu vi uma experiência na minha igreja, um menino de 14 anos, contando o seguinte, que ele e o pai estavam brigando muito dentro de casa. Aí o de 9 anos baixou um decreto. Eu quero dar essa sugestão para vocês agora. Que cada um tinha que dar 45 segundos de abraço em cada membro da família em casa. Aí mudou a família. Agora eu de 14 anos lá na frente dando um testemunho como que isso mudou a sua casa. As pessoas que você tem na sua casa são as pessoas mais especiais, e por que você não vai alimentá-las com o afeto que alimenta o abraço? Tem um médico americano que no final da receita ele coloca um abraço de manhã, um abraço de tarde, um abraço de noite. Meu tempo está acabando, falta uma parte aqui. Posso, pastor? Vós, pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Lá em Deuteronômio 6, tem uma orientação lá. Fale das leis ao seu filho, você está andando com ele, fale sobre isso. Ensine-os para que fique tudo ali. Os chineses têm uma frase que diz o seguinte, dá-nos uma criança até os 7 anos de idade, depois podem pegá-la de volta, porque tudo que você fala, você pratica, uma criança ouve, observa, vê e ela interpreta. Nós temos que tomar um cuidado muito grande. Eu tenho a minha filha de 16 anos, vai fazer 17 agora, e tenho o João Paulo, 5 anos. É meu mesmo. Tá? Meu mesmo. Você pai, como é que é você mãe, como é que é a sua autoridade? Há um tempo atrás uma pastora, psicóloga, aluna minha, falando da dificuldade que ela tinha de exercer autoridade com o filho. Eu estou pensando que é um moleque de 16 anos, 2 anos de idade o filho dela. Eu falei, tá doido, você está precisando de ser tratada. Pastora, psicóloga, não consegue exercer autoridade com um menino de 2 anos? Já manda nela desde cedo? Não pode. Filho não pode mandar em pai, mãe. Pai tem que exercer autoridade, tem que ser firme. Nós temos pais permissivos. Pais permissivos não passam leis. Eu tinha 6 anos de idade, soltei um palavrão, estava na casa da minha avó, mãe do meu pai. Pá, tomei um tapa na boca. Meu pai só ficou traumatizado, não é, pastor? Não, eu fiquei ensinado. Aqui dentro de mim está escrito, palavrão não pode. O que acontece quando eu ouço alguém falando palavrão? Eu rejeito esse comportamento. Meus filhos não falam palavrões. Criados na igreja também não podem, né? Pais permissivos criam filhos sem limites. Eu falei, eu tinha 15 anos de idade trabalhando em oficina de lanternagem, ralando a beça. Aí chega um cliente com um menino que devia ter uns 6 anos de idade. E esse garoto abaixado, o menino passa tapa na minha cabeça. Eu falei, se eu fosse da idade dele, eu já estava embolado com ele.
Aí daqui a pouquinho, tapa na minha cabeça de novo. Fui falar para o pai dele. O pai dele, de vez em pegar cabelo e orelha, já sai puxando e manda ele pedir perdão. Que o pai dele disse: você está esquentando a cabeça que o menininho está fazendo aí, rapaz? Seu marmanjão, eu vou me defender desse menino então. Eu peguei uma ripa e deixei perto de mim. Eu era adolescente também. Eu falei para o pai: estou abaixado, o menino vem. Quando ele levanta para me dar um tapa na cabeça, eu fui mais rápido com ele, dei-lhe uma varada na canela, ele, ai, ai, ai. Menino, não falei que você ia se machucar, cuidado. Ele passava 1 quilômetro depois disso de mim. Meus irmãos, por mais que possa ser engraçado isso, quando você, pai e mãe, não corrige os seus filhos, eles vão ficar sem limite, vão ser corrigidos lá fora por pessoas que não amam seus filhos. Seja firme com seus filhos. Eu falei para minha filha: o que você prefere? Que eu seja firme com você ou que eu deixe você? Não, pai, que eu seja firme. Então aguenta agora. Tem que ser firme. Mas caminhando para o encerramento, você teria coragem de olhar nos olhos do seu filho e sua filha e perguntar como você está se sentindo? Todo o meu ministério foi mudado porque uma mãe, até então orientava o pastor a fazer essa pergunta na visitação hospitalar. Uma senhora que tinha 2 filhos, um deles de 21 anos de idade. Isso no começo do meu ministério de curso. É Manselma, posso contar o nome dela. Filho, 21 anos de idade, depressivo, triste, desempregado. A menina que ele queria ficar noivo terminou um namoro com ele. Ele tinha crises convulsivas. Aí ela chegou correndo ao curso, falou: pastor, eu vim aqui contar a experiência que eu tive ontem com o meu filho. Meu filho ficou uns 10 minutos deitado no sofá com a cabeça no meu colo. Aí eu lembrei da pergunta que o senhor orientou a gente a fazer no hospital: será que funciona para o meu filho? Aí eu passei a mão na cabeça dele, fiquei uns 10 minutos, falei: filho, fala para mim, como você está se sentindo? Pastor, meu filho começou a falar e chorar, falar e chorar, falar e chorar. Meu filho falou por 2 horas direto, pastor. Pastor, eu não sabia que eu tinha um filho tão sofrido dentro de casa. Se você não dá permissão e acolhimento para o seu filho, a sua filha, o diabo pode criar alguém para poder fazer isso no seu lugar. Você não tem que se conformar com isso, com a família que não está legal. Mas você precisa ter ação transformadora para ser um agente de Deus que cuida da sua casa. Que seja a pessoa que vai levar a mudança. Olha a continuação do versículo: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Muito obrigado pela atenção. Deus nos abençoe.